Entrevista. Muito bem, hoje o nosso entrevistado é o doutor Francisco Leandro dos Santos. Doutor Leandro, todo mundo conhece por aqui em São José dos Campos, aqui na região, né? Ele é advogado do Instituto Ecológico e Proteção aos Animais. Na verdade, o nosso convite ao doutor Leandro é sobre o governo do estado de São Paulo, que retirou o Comitê de Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira, CBH-SM, da cidade de Campos do Jordão, sem consulta pública, e isso tem gerado forte reação da sociedade civil, ambientalistas e também lideranças locais. Doutor Leandro, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao microfone do Jornal da Manhã. Está uma confusão então, doutor? Ao invés de proteger, tira o que protege, né? Bom dia, Clemente, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Estou aqui hoje falando pelo IEPA, Instituto Ambiental e de Proteção dos Animais, né? Tá uma confusão, tá um negócio complexo essa questão do Comitê de Bacias, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente hoje para falar sobre isso. Um bom dia a todos os ouvintes aí da rádio da Jovem Pan. Na verdade, doutor, o que houve? Na verdade, o que aconteceu, o que está acontecendo com o pessoal da bacia e também com o pessoal que tirou essa importante proteção à água, principalmente, né? Aliás, ano passado foi o Dia da Água, o Dia Mundial da Água, né? Ô Clemente, dia 22 agora comemorou o Dia Mundial, né, da Água, né? Um negócio tão importante, né? Um bem que é finito, inclusive, né? Água potável. É importante para nós. A água, Bom, nós somos 70% água, né? E aí, você no seu carro vai água, você toma banho, você faz o seu alimento, você produz o alimento, a indústria, o comércio, né? Somos dependentes da água. E aí, a água não pode ficar restrito, você lembrar de água quando acaba a água do galão, ou quando você está lavando o quintal, acaba a água, né? Ou vai tomar um banho, acabou a água. Nossa, estou precisando lavar meu carro. Não, a água é algo muito importante. A água é uma coisa assim que nós devemos defender com unhas e dentes, né? E, infelizmente, o governo de São Paulo, né, tem uma crítica aí que precisa ser resolvida essa questão. O Comitê de Bacias, né, nós temos 22 comitês no estado de São Paulo, né? E um dos comitês é o da Serra da Mantiqueira. E o da Serra da Mantiqueira, o Clemente, ele é tão importante, né, que ele faz parte do comitê, ele faz parte da Bacia do Prata. E a Bacia do Prata simplesmente é uma das maiores do mundo, né? E a nascente mais alta fica em Campos do Jordão, né? É importantíssimo agora nas questões climáticas, mudanças climáticas, questões de análise de água, análise de clima. E, infelizmente, o governo resolveu, né, encerrar o escritório do comitê, que já está lá há 24 anos, esse comitê. Um comitê criado, na época, com muito trabalho no governo do governador Geraldo Alckmin, né, que se instalou o comitê com muita dificuldade. Quem tocava lá era o DAE, que agora tenta assumir o DAE, a SP Águas, né, que assumiu o DAE. E, infelizmente, sem comunicar à sociedade civil, né, eles resolveram fechar as portas. Inclusive, o Clemente, né, e aos ouvintes, e também ao Estado, né, eu creio que o governador, alguém aí, o próprio vice-governador esteja ciente dessa questão já, não houve ainda nenhum ofício encaminhado à sociedade civil, tá? Sobre isso. Doutor, mas de onde partiu, de quem partiu essa decisão? Então, quando eu soube dessa questão, né, já faz mais ou menos aí uns 20 dias, menos de um mês, tá, Clemente? Eu comecei a ir atrás da questão, procurei o Anderson. O Anderson é um dos 4 secretários, 4 diretores da SP Águas, né? A SP Águas tem uma estrutura debaixo da CEMIL, em São Paulo, a Secretaria de Meio Ambiente e Logística, né, e Infraestrutura do Estado, a secretária Natália Rezende. Então, eu liguei lá, conversei com ele, com o Anderson, que é um dos 4 diretores, e ele bateu um papo muito, né, muito bacana de conversa e tal, e me deu uma atenção. E explicou que a questão é a seguinte: o governo está cortando custo, o governo está reestruturando, né, o Estado como um todo, né, enxugando a máquina, e enxergaram simplesmente, olha, no meu ponto de vista, o Clemente, é cortar o cinto de segurança do carro para economizar. Essa é a verdade, entendeu? Simplesmente sem se preocupar o tamanho, a importância que é Campos do Jordão, tá? Quando eu estou no Japão, quando eu estou nos Estados Unidos, quando eu estou em qualquer lugar do planeta, né? Você fala Campos do Jordão, o cara sabe, Brasil,
Então o cara sabe que é algo relevante que tem lá. Inclusive, ô Clemente, Campos do Jordão tem uma relevância tão importante, tão bacana, que lá tem o Palácio do Governador. Né? Fora de São Paulo, da capital, nós temos Campos do Jordão. Então tem uma importância gigante, né, em assuntos de clima, né, em razão de temperatura, né, em razão de poluição, e em razão da água. Né? Doutor Leandro, eu queria saber o seguinte, o fato de não ter o espaço físico do comitê em Campos do Jordão, né, isso vai prejudicar o trabalho? E qual é o trabalho especificamente realizado pelo comitê lá em Campos? Bacana, importante você questionar isso aí. Hoje, nós, pós-Covid, né, nós vivemos um ambiente de home office. Né? Então, a maioria das reuniões são home office. Só que para o grupo de trabalho, né, é home office e algumas reuniões são presenciais. Né? Mas o Comitê de Bacias da Serra da Mantiqueira, ele envolve 3 municípios: Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal. Então, a sociedade como um todo, aí que está o problema, eles acessam o comitê. Né? Então, por exemplo, o comitê ele é formado, só para quem dá um briefing aqui, o comitê ele é formado por 24 cadeiras, tá? 14 do Estado e 14 sociedade civil. Quando eu falo Estado, 7 divide-se realmente entre o governo do Estado e 7 entre municípios. Né? Então, nós temos lá CEMIL, nós temos SP Água, CEMIL, CETESB, Secretaria de Turismo, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Secretaria da Saúde e Polícia Ambiental. Essas representam o Estado. E depois tem os municípios também, mais 7 cadeiras, e 14 sociedade civil. Né? Então, as pessoas, por exemplo, que têm uma dúvida sobre utilização dos recursos hídricos, né? Porque a gente não está falando simplesmente de água que está acima do subsolo, a água que está na bacia, que é o mais importante. Então, o que o comitê faz? Nós fazemos estudos, pesquisas, orientação, educação ambiental. Nós tratamos de questões de enchentes, por exemplo. Né? Tem que fazer as drenagens, macro-drenagem, micro-drenagem nos municípios. Tudo isso é tratado no comitê. O comitê é ligado no FEIDRO, que é nacional, né, um órgão federal, e distribui os recursos que vão embarcar os projetos. Então, ele é super importante nessa questão de mudança climática, né, que não é de hoje. Só o comitê da Serra da Mantiqueira está lá há 24 anos. Né? Doutor, para a gente entender melhor aqui essa história, a gente sabe que na região do Vale do Paraíba, região do Litoral Norte, são 39 municípios. Só estou aqui nesse comitê, 3 municípios. Esses 3, eles seriam guarda-chuva para todas essas cidades ou não? É só para Campos, Santo Antônio do Pinhal e São Bento? Clemente, é o seguinte, quando a gente fala em bacia, eu quando comecei, né, a estudar um pouquinho, não sei nada ainda em relação, acho que a gente vai morrer aprendendo, né? Claro, sempre. Então, o comitê é um conjunto de pessoas, né? Esse é o conceito de comitê, né? Vinculado a algum determinado item, né? Determinado assunto. E a bacia a parte que fica abaixo, né, do subsolo, onde tem as águas, né, que depois vão formar os rios. Então, o Comitê de Bacias da Serra da Mantiqueira, porque é dividido, igual eu te falei, em 22 comitês no estado, né? Então, o Comitê de Bacia da Serra da Mantiqueira, ele só faz parte dos 3 municípios e não significa que essa água de Campos do Jordão abasteça o Vale do Paraíba. Entendi. Ao contrário, essa água de Campos do Jordão faz parte da Bacia do Grande, que já é uma outra bacia, nós vamos ligando, né? A água é toda conectada, entendeu? A Bacia do Grande, né, ela já é muito maior, em razão do comitê aqui da Serra da Mantiqueira. Nós temos, e o comitê da Serra da Mantiqueira faz parte do Comitê do Grande, né, que envolve já o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, que são 375 municípios. Né? Então, o que você tem que saber é o seguinte: a água de Campos do Jordão, que tem a nascente mais alta, ela vai descer até o Foz do Iguaçu. Entendi. Ela faz conexão com 5 países, tá? Quando eu falo de Campos do Jordão, quando eu falo de Comitê da Serra da Mantiqueira, eu falo de Mercosul. Eu falo de Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Eu falo do Rio Paraná, quando eu falo de Campos do Jordão. Então, a importância, infelizmente, não foi levado
né, em consideração na hora de falar de comitê. Simplesmente, olha, fecha aí, desce para Taubaté, né, sem tirar o brilhantismo de Taubaté, uma cidade também importante aqui no Vale do Paraíba, uma cidade reconhecida também, tem seus pontos, né, importantes, mas Campos do Jordão é o destaque, né? Sim. Doutor, ainda sobre a água, acho que tem uma pergunta do Jefferson aqui, mas eu quero chamar intervalo agora também, mas só uma perguntinha. Isso aí interfere também no aquífero Guarani? Então, a bacia do Prata não está interligado com o aquífero do Guarani. Não está? Não está conectado, tá? Mas, como eu te falo, né, a questão de água é uma questão mundial. Claro. Uma questão mundial, né? Nós temos vários locais aqui no Brasil, inclusive, já ficando escassa a água, não é de hoje, né, de muito tempo, né? Então, é assim, a questão água... Tinha um lema aí antigo de uma empresa, né? Inclusive a empresa que já deixou de ser estatal, né? Usando bem, ninguém fica sem, né? Esse era o lema. Então, água é muito importante. Precisa ser valorizada. Doutor, vou chamar um intervalo aqui, volta já com o senhor, porque o assunto é interessante, eu acho que interessa para muita gente, não só para a parte política, que às vezes estraga tudo que é para fazer bem para a população, mas tem a parte da população que precisa saber o que está acontecendo para que ela tenha qualidade de vida. Sim. Hoje entrevistando o doutor Francisco Leandro Santos, doutor Leandro, sobre a retirada do Comitê de Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira em Campos do Jordão. Doutor Leandro, uma pergunta aqui do ouvinte Jefferson Rocha, também é um entusiasta do meio ambiente, e tem que ter mesmo, sempre isso, né? Se todo mundo cuidar do seu quintal, esse mundo seria muito melhor, com certeza. Diz ele, o mais assustador foi passar a gestão da SP Águas para a Secretaria de Agricultura e não mais a CEMIL, é isso? Sim. Isso é uma verdade, né? Olha, a bacia, né? O Comitê de Bacias aí da Serra da Mantiqueira, a situação não está legal, né? Essa retirada do escritório, que é uma reclamação nossa, né? Uma reclamação pertinente da sociedade civil. Aliás, vocês conversaram com o vice-governador, que já pegou o cargo de governador em exercício, Felício Ramute, você já esteve lá com o governador Tarcísio Freitas, então acho que eles não estão nem sabendo disso, imagina-se, né? Olha, Clemente, eu imagino que o vice-governador Felício tenha sido já avisado, comunicado sobre isso, tá? Em conversa de bastidores, a gente sabe que já chegou para ele já esse assunto. Mas ele tomou providência? Ainda não. Ainda não, tanto que nós tivemos agora, dia 31, né, tomou posse a nova diretoria, né, que vai tocar aí o comitê nos próximos 4 anos. Foi agora dia 31. E é importante que até agora, né, o Estado deveria fazer várias indicações nas cadeiras, né? E das 7 cadeiras, das 7 que o Estado tem, Clemente, faltaram 1, 2, 3 indicações. A própria CEMIL, tá, que a SP Água está de baixo, não enviou o nome ainda do representante, né, para compor aí o Comitê de Bacias. Por que você acha que há essa falta de interesse em cuidar das águas, doutor? Olha, Clemente, infelizmente as pessoas que deveriam tocar esse projeto, porque a água, né, é um bem que todo mundo sabe que é importante, mas existe legislação, né? A Constituição Federal, a Constituição Estadual, legislações federais e estaduais que tratam sobre isso, né? Então, as pessoas que estão hoje representando o Estado deveriam, né, por imposição legal, se preocupar com essa questão, né? E tocar esse projeto para frente. E, infelizmente, eles têm deixado, né, como estou mostrando para vocês agora aqui, a situação do Comitê da Serra da Mantiqueira. Doutor Leandro, se essa decisão não for revista pelo governo do Estado, o que o senhor acha que pode acontecer? A falta, por exemplo, desse comitê ativo, né, na cidade vai prejudicar aí a preservação desses meios a médio, longo prazo ou a curto prazo? Qual é a sua visão sobre isso? Olha, a minha visão é o seguinte, hoje com a tecnologia, com tudo que está mais fácil, mais simples, né? Hoje você vai daqui para o Rio de Janeiro, né, de carro em 4 horas, de avião em 30 minutos. Então está tudo mais simples a nossa vida hoje. Então poderíamos avançar e melhorar na proteção e não ficar no discurso, né? Então, a mudança da sede do comitê de Campos do Jordão para Taubaté, sem comunicar a sociedade civil, ela causa um desânimo nas pessoas, né? Me parece que até o Estado está desanimado, porque não fez as indicações, né? Talvez queira um desmonte,
certo, desse comitê? Eu não sei. Analisando agora de forma, uma análise simples e política, me parece que sim. Então, há um prejuízo sem dúvida nenhuma, porque a questão de água é muito importante, não preciso nem ficar sendo redundante sobre isso, né? Todas as crianças na escola se preocupam, tem um filho pequeno, se preocupam com a água. A educação ambiental inicia-se lá no berçário, né? O cuidado, a importância. O médico indica, olha, toma 2 litros d'água, né? Então a água sem dúvida nenhuma, o comitê vai fazer uma falta gigante e o governo acaba desidratando, tá, essa questão aí de cuidado com os recursos hídricos, tá? Doutor Leandro, é um assunto tão importante que é o caso da água, por exemplo. O senhor não acha que esse comitê deveria estar em São José, que é a capital do Vale, que é onde o vice-governador mora, onde foi eleito para o governo do Estado, enfim, não é muito distante da sociedade, não é muito distante das pessoas que convivem no dia a dia com a política, como é o caso no Vale Paraíba de São José dos Campos, doutor? Clemente, olha, o estatuto do comitê, ele prevê o seguinte, que a sede, qualquer instituição que queira participar do comitê, ela tem que ter sede na UGRI. Tá? A UGRI é a unidade geográfica do comitê. A unidade geográfica é Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí. Então, em razão da divisão que existe no estado de 22 comitês, né, o local correto da sede é nesses municípios. Entendi. Entendeu? Isso agora, o Instituto Ecológico e Proteção aos Animais, por exemplo, o que pretende fazer daqui para frente? Qual será a medida a ser tomada para tentar trazer de volta a Campos do Jordão o comitê? O IEPA, o professor Marcelo Godoy, né, que toca o IEPA, ele fundou em 1996. Né? Então, o IEPA é um importante instituto, ele está participando de conselhos municipais, conselhos estaduais, está em Brasília, está no federal também, né? Tem vários projetos, né, ligados à área de proteção da fauna, da flora. Então, assim, o meio ambiente, né, ele é tão importante. Eu lembro quando eu era criança, né, eu tenho 48 anos, quando a gente falava, a gente falava de ecologia, né, a Eco 92. Eu me recordo dessa Eco 92, que comecei a ouvir falar de meio ambiente, que na época era ecologia. E aí foi crescendo, chegamos hoje, não estamos falando do meio ambiente, mudanças climáticas, mas está ficando só no discurso, viu, Clemente? A gente até lamenta isso porque quando você fala, por exemplo, em preservação de nascentes, nossas nascentes estão todas elas sendo acabadas, sujas, sem proteção alguma. E você tem, eu não vejo governos preocupados com isso. Quando você vê empresários construindo grandes edifícios e jogando esgoto a céu aberto nos córregos, e não tem ninguém vendo isso, doutor. Por que será? Olha, se fala do meio ambiente, vamos preservar o meio ambiente. Pega os Estados Unidos, por exemplo, tem uma parte lá que o produtor rural, o governo banca ele por mês para que ele cuide da sua nascente, você produza uma água de qualidade, que a população receba uma água de qualidade. No Brasil isso não acontece nunca, né? Fala, despeja-se um caminhão de dinheiro e você não vê resultado nenhuma. Nós temos vários projetos, tanto do governo federal quanto do governo estadual, sobre essa questão aí. Dentro do comitê, existe um plano de educação ambiental, né, que visa toda a sociedade, não só as crianças, os jovens, adultos, idosos, todos podem participar. Tá? Inclusive acontecendo um curso, né, lá na região nossa da Serra da Mantiqueira, um curso bacana, né, que está criando soldados aí, né, pessoas especializadas para cuidar da água. Existe, né? Mas ainda é muito pequeno. Mesmo porque hoje, Clemente, se você fazer uma pesquisa simples aí no Google, você vai encontrar o seguinte: a nossa maior poluição hoje da água está com o nanoplástico, né? Então isso é um assunto muito importante para a gente tratar até numa outra eu já vejo com oportunidade. Consciência das pessoas, educação das pessoas, porque a gente não pode, penso eu, doutor, não dá para brigar com o prefeito para pôr plásticos nos córregos. Se a pessoa joga plástica, garrafa plástica, joga sofá, pneu do automóvel, essas pessoas precisam ser fiscalizadas. Hoje tem câmeras por tudo quanto é lado. E ser multada, ser punida, porque realmente não adianta você querer ver um lado e não ver do outro, né? E o outro lado é importante também, porque é o que produz mais sujeira, penso eu. Nós temos assim, São José dos Campos, eu sei que tem uma política, um controle rígido aí sobre,
né? Tem as câmeras e tal, a questão de resíduos, né? Que são despejados aí em locais públicos ou particulares, de forma irregular, né? Mas outras cidades realmente precisam ter um cuidado maior. Só que quando eu falo para você de nanoplástico, que é a maior preocupação, é algo que não é visível, né? Então é uma poluição que nós estamos aí expostos e sem ter noção do que está acontecendo. Então a nossa água tem uma preocupação gigante com isso, porque nós temos a poluição residencial, né? Que é uma situação. Nós temos a poluição industrial, né? Que também é monitorada pela CETESB, tem a polícia ambiental que faz o trabalho e realmente ele é insuficiente, viu, Clemente? Doutor, infelizmente o tempo que é curto aqui. Eu quero te agradecer por ter vindo aqui, ter mostrado a gente esse problema. Vamos focar nele também, cobrar do governador do Estado, do governo do Estado, cobrar das autoridades municipais, para que as coisas se resolvam. Parabéns ao Instituto Ecológico de Proteção aos Animais por essa iniciativa e trazer a público o que está acontecendo, porque não se fecha um órgão importante, a Deus dará, né? Clemente, é verdade, viu? Então, o IEPA, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar, né, trabalhando nessa questão, né, buscando soluções políticas e talvez aí teremos que ajuizar a questão, né, entendeu? Buscar aí o Ministério Público, né? Estou aqui trazendo a informação para a sociedade de forma geral, tomar ciência, né, para que eles se preocupam com a água, que é um bem super importante, talvez o mais importante de todos aí para a nossa sobrevivência, né? Muito bem, falamos aqui com o Francisco Leandro Santos. Doutor Leandro, muito obrigado mais uma vez, sucesso e boa sorte. Obrigado, Clemente, obrigado a todos aí, ouvintes, né? E nos mantenha informados sobre isso, as decisões que serão tomadas aqui para frente. Com certeza. Tem que tomar, né? Um ótimo aí início de abril, né? O dia 1º de abril já ficou para trás, agora é só verdades, hein? Então porque se fosse outra matéria, isso é mentira. Isso é mentira. Não é não. Doutor, bom dia, muito obrigado, hein? Obrigado.